Olá, seja bem-vindo ao canal Ecoprofético. Me permita compartilhar algo que creio será de grande relevância e interesse para todos nós, de um modo geral. Recentemente, a revista Você S.A., de número 277, de junho de 2021, publicou uma matéria, no mínimo intrigante, a respeito das moedas digitais. Aqui você tem como título o fim do dinheiro como o conhecemos. O dinheiro vivo, o dinheiro palpável, o dinheiro físico. Moedas e cédulas deixando de existir para dar lugar à moeda digital ou moeda virtual. Aqui nós temos um resumo muito chamativo para quem vem acompanhando as tendências, né, do que vem ocorrendo em vários aspectos da sociedade, né, e também justamente neste momento em que a pandemia abalou o mundo, né, afetando a economia e outros aspectos da nossa vida. Nesse contexto, o resumo que essa revista faz logo de capa é interessante, porque diz assim: não se trata de Bitcoin, mas de algo bem mais relevante. Dois pontos. As moedas digitais emitidas por países. Elas, as moedas digitais, têm a capacidade de mudar a economia global e conferir poderes orwellianos ao Estado e abrir um novo capítulo na história da humanidade. Quero chamar a sua atenção para este detalhe aqui. As moedas digitais tendo a capacidade de mudar a economia global, não apenas local, e conferir, dar poderes orwellianos ao Estado, ao governo. Se você não entendeu o significado desta palavra orwelliano ou orwelliano, como alguns preferem, ou que seria o mais adequado, é uma referência a este livro aqui, ó, que é considerado um dos livros mais lidos do século XX. Esse livro, chamado 1984, cujo autor foi George Orwell, é um livro que retrata uma sociedade no futuro onde as notícias não são boas. No futuro, o mundo seria subdividido ou dividido em vários megablocos de poder, governados regionalmente por grandes potências. Aqui no exemplo do livro, né, ele divide o mundo em três. Né? Um bloco do mundo é governado pela Rússia, um bloco governado pela Inglaterra e o outro governado pela China. Mas veja bem, não vamos nos aprofundar, pelo menos neste vídeo, a respeito do livro em si e desses detalhes em relação aos nomes, né, de países, etc. Mas apenas para que você entenda o contexto do que foi dito, né, em relação à palavra conferir poderes, né, orwellianos ou orwellianos, né, ao Estado, ao governo, inspirado no que esse livro disse. Esse livro foi lançado em 1950, arredondando, entre 48 e 49. E neste livro, o autor, através de uma ficção, através de uma história que ele vai elaborar, mas procurando, a princípio, alertar o mundo das tendências para um poder maior e total nas mãos de certos governos, ou dos governos de forma geral, a ponto de estabelecer no mundo uma ditadura mundial de parcerias entre certas potências, através de regiões que iriam englobar países na responsabilidade de um determinado país por região. E aqui, neste livro, ele fala de uma sociedade que é
totalmente controlada em vários aspectos, ou grandemente controlada e vigiada, não apenas pela presença de câmeras, mas através do uso possível da tecnologia, o máximo que ela pudesse possibilitar na época em que fosse instituído esse controle, para rastrear os passos das pessoas, controlar todos os aspectos da vida das pessoas. Eu vou falar somente desse aspecto tecnológico aqui, resumidamente, porque existe um outro aspecto muito interessante que eu pretendo abordar em outro vídeo. Bem, nessa sociedade, onde é uma sociedade de igualdade que é imposta, onde você não tem um grande líder, como um benfeitor da nação, como um Big Daddy, ou seja, um Big Pai, ou uma Big Mami, uma grande mãe, uma mulher ou um homem no governo representando um pai ou uma mãe, mas você tem um grande líder que vai representar a igualdade. Como assim? Porque esse líder é chamado de Big Brother, grande irmão em inglês. Então o que acontece? Nessa sociedade, esse irmão maior, esse grande irmão, ele nos vigia porque ele zela por nós. Ele está sempre de olho em nossos passos porque ele se preocupa conosco. Então nós confiamos tanto nele, e ele é a encarnação do governo, a representação do governo, entrando nos detalhes da nossa vida, nos aspectos que antes eram privados, mas agora não é mais, porque a privacidade é praticamente um crime. A ponto de, se você estiver matutando alguma coisa diferente aqui na cabeça, pensando diferente do que a maioria pensa, você estará correndo risco, só de pensar, de já ser enquadrado no crime de ideia. E assim, você poderá ser entregue por alguém, mediante uma conversa, que percebe que o seu papo em relação ao governo, em relação a criticar aspectos dessa sociedade maravilhosa e igualitária, esse seu papo, essas suas falas são uma ameaça à segurança, ameaça ao mundo ideal rumo à igualdade plena, completa. Por quê? Você pode ser um entre outros que precisam ser descobertos pela forma que você fala, a maneira que você se expressa, criticando o governo, não se alinhando, não se enquadrando na sociedade da igualdade. Enfim, este livro, através dessa ficção, foi uma tentativa de denúncia do autor George Orwell de nos alertar para a importância da eterna vigilância, não do governo sobre nós, mas de nós mesmos, sobre as tendências de poder, principalmente através do governo, para querer controlar a vida do cidadão, ou até mesmo do cidadão em querer vigiar a vida do outro no sentido de denunciá-lo por qualquer desvio que ele tenha em relação às suas ideias. Então, como fazer isto? Um dos aspectos que o autor se preocupa em demonstrar é o uso da tecnologia, que vai parecer maravilhosa, mas que no final das contas, trazendo aparentemente conforto ou avanços em certas áreas, como combate à criminalidade, como por exemplo o narcotráfico, porque faria uso do dinheiro vivo, malas de dinheiro por parte de corrupção política de alguns que desviam quantias exorbitantes de dinheiro, podendo botar na cueca ou em malas. Com estas notícias nos bombardeando e nos levando a ficar indignados, com o sangue quente e o lado emocional aflorando, não percebemos aqui que lá na frente alguém pode explorar essa nossa indignação e dizer: gente, você não quer ver mais um político desviando malas de dinheiro? Botando dinheiro na cueca, ou o próprio tráfico, que ninguém está aqui defendendo isso, mas é o preço da liberdade. Cada um faz o que bem entender e paga por isso. Mas, em nome de combater certas coisas, você vai aceitar certas propostas como o fim do dinheiro vivo, para instituir algo que seria um avanço no combate à criminalidade, que seria o dinheiro virtual, mas que iria conferir aos governos um poder orwelliano, um poder
de vigiar a todos, supostamente em nome de prever desvios de dinheiro, prever concentração de dinheiro ou poder por parte de coisas como narcotráfico, etc., mas que no final das contas vai envolver a perda da liberdade, da privacidade? Será que esse é o caminho? Então veja bem, essa revista, entre outras com certeza que já estão abordando a questão, chamou muito bem a atenção para o detalhe. Vamos fazer a escolha certa em aderir a um mundo aparentemente maravilhoso, digital, mas onde no final das contas aquilo que está profundamente associado com o princípio da liberdade, que é a privacidade, será na verdade abolido? Nós vamos trocar liberdade por segurança nas mãos do governo? Então vamos lá, eu não vou me aprofundar na questão da revista, mas só entre vários resumos que ela faz em determinados pontos, eu vou apenas destacar um aspecto aqui na página 35 dessa revista, onde diz o seguinte, que com uma moeda oficial baseada no digital, né, o Estado saberá o caminho que cada unidade, como se fosse cada cédula, cada moeda, cada nota, mas agora de forma virtual, ele saberia o caminho de cada unidade monetária, né? Qual o caminho que ela percorreu, através da pessoa que está fazendo uso talvez de um cartão, através da transação econômica, pagando ou recebendo, você está pagando, mas alguém está recebendo, porque você está comprando e alguém está vendendo. E aqui ele conclui dizendo, isso, né, o estabelecimento de uma moeda oficial baseada no digital, né, numa moeda virtual, isso confere a governos um poder inédito de espionagem. Então, é um caso a se pensar. Agora, o curioso ainda é o seguinte, nós temos na Bíblia uma curiosa profecia, em Apocalipse capítulo 13, a partir do verso 16, que diz assim, a respeito de um governo mundial, de um poder total, chamado de a besta, né? Que chega ao ponto de estabelecer como medida para equilibrar o mundo o seguinte, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou número associado a essa marca. E aqui ele vai dizer que é uma marca, um sinal que vai envolver de alguma maneira a presença numérica, algo que envolve número, algo que envolve um nome, um título. Para o que for o nome da moeda, o nome do que será a forma de se relacionar nessa sociedade que vai recair no império bestial, no império animalesco, que se acredita será, enfim, governado por um líder conhecido como o Anticristo. Se você acha que isso é só uma forçação de barra em relação ao que a revista apresenta, né, e o alerta do autor George Orwell em 1984, depois, em outro vídeo, vamos entrar na questão do porquê o título 1984 e outros aspectos para enriquecer o seu conhecimento a respeito dessas tendências, desses alertas que ele quis nos dar e das tendências que o mundo vem tomando. Então, o que acontece? Mas, para não nos prolongarmos, para concluirmos o vídeo, como eu acabei de dizer, se você ainda acredita que isso possa ser apenas uma coincidência, uma forçação de barra de alguém que vê uma profecia que se tornou tão conhecida e de repente fantasmagórica e de repente a pessoa ficou obcecada em querer encontrar alguma coisa na sociedade, no mundo, nas tendências que indique que essa profecia está a caminho. Veja, não é simplesmente o que a Bíblia fala sobre uma sociedade no futuro, onde ninguém compra nem vende se não tiver
Isso não é, está dizendo quem não tiver dinheiro, quem não tiver determinado sinal. Algo que antecede o dinheiro na sua mão. Um microchip talvez implantado na mão direita ou na testa, um código de barra estampado, substituindo, ou qualquer outro meio que venha te identificar como alguém que tem agora condições de comprar ou, do outro lado do balcão, vender, porque está dentro de um sistema uniforme, onde todos estão padronizados. Sobre na testa ou na mão direita, em outros vídeos entraremos na questão. Mas, para concluir o vídeo, quero chamar a sua atenção para o seguinte. Essa mesma profecia do capítulo 13 de Apocalipse, que fala desta besta, deste poder mundial, entre vários aspectos que é apresentado através de símbolos, um dos detalhes é interessante. Logo no verso 1 vai dizer que essa besta, olha só, essa besta terá 10 chifres. E quando você vai para o capítulo 17 de Apocalipse, vai dizer que os 10 chifres, em Apocalipse 17, verso 12, são 10 reis ou reinos que não receberam ainda poder, mas receberão poder juntamente com a besta. 10 reis ou reinos, 10 blocos, 10 regiões que vão estar alinhadas, 10 regiões de poder local espalhadas pelo mundo, que vão estar alinhadas com esse governo central, a besta, nas mãos do anticristo. Por que eu digo isso? Porque, para concluir, eu quero te chamar a atenção para isso aqui, ó. Primeiro, a Bíblia diz que esse antigo poder, chamado de a besta, ele virá da região, pelo menos inicialmente. A sua fase embrionária, inicial, onde ele vai germinar e retomar. Por que retomar? Porque ele já esteve entre nós no passado. Segundo a Bíblia, esta besta, este animal, virá da região do antigo Império Romano, que hoje, a sua base política, é a Europa. Então, o que acontece? Isso é muito curioso, porque o Império Romano tinha esse nome por sua capital, em Roma. E o curioso que isto aqui, ó, é o relatório anual, o segundo relatório de uma instituição chamada Clube de Roma. Cada ano, essa instituição lança um relatório onde eles estariam demonstrando o levantamento que foi feito para cada ano sobre os problemas do mundo e as soluções que devem ser apresentadas para solucionar esses problemas, envolvendo fome, guerra e etc. E esses relatórios que são lançados anualmente, eles são depois convertidos nesse formato de um livro. E esse aqui, tá? Que foi traduzido para o espanhol, mas ele tem em inglês também. E esse relatório, que é o segundo, lançado em 1975, ele tem uma coisa curiosa. No capítulo 4, ele vai falar sobre algo chamado modelo multinível de sistema mundial. Nesse capítulo, onde ele fala sobre a proposta de um modelo a nível mundial para um mundo melhor, olha o que é apresentado na página 46 desta edição. Você tem aqui o mundo reestruturado em 10, ou organizado, segundo eles, em 10 regiões envolvendo várias áreas do planeta. Por exemplo, você tem algo aqui, ó, no que diz respeito a nós no Brasil, o que seria equivalente hoje ao Mercosul, ou algo que está caminhando para se consolidar com isso aqui. Você tem a União Africana, você tem a União Asiática, tudo que foi proposto em 1975, mas que já vem assumindo proporções de blocos, onde você também tem a União Europeia, que foi o primeiro deles, e
Recentemente já estão discutindo, num nível bastante avançado, a União Norte-Americana para fundir os Estados Unidos, o Canadá e o México, ou apenas os Estados Unidos e o Canadá, num só bloco regional, assim como o Brasil tem sido fundido politicamente, economicamente e agora arrumando para a união política entre os países do sul da América do Sul. E assim, em cada parte do mundo, totalizando 10 regiões. Olha só que coisa curiosa para um projeto de nível mundial, proposto por uma instituição chamada Clube de Roma. A humanidade na encruzilhada, diante da encruzilhada. Que caminho tomar? Que decisão para um mundo que está em crise, um mundo que precisa tomar decisões emergentes. E aqui você tem, é o segundo informe ou relatório do Clube de Roma. Seria isso uma coincidência? Clube de Roma, algo associado a Roma, aquela região lá onde, segundo a Bíblia, a besta virá da região do antigo Império Romano e terá 10 chifres. A volta do Império Romano? Então, meus amigos, onde a Bíblia diz que quando esse império retornar, ressurgir, ele vai padronizar o mundo com um meio de direito à cidadania, onde você só vai poder comprar ou vender se tiver a marca da besta, a marca do anticristo. Estamos então indo nessa direção com a moeda digital para consolidar, avançar algo que já está a caminho há muito tempo, mas que agora iria substituir, representar, não apenas substituir o dinheiro vivo, mas representar o dinheiro digital ou virtual através de algo em você, para que você seja o seu próprio cartão. Enfim, é um caso a se pensar. Isso é para também nos fazer refletir o seguinte: se a Bíblia está acertando em cheio em relação a só esse aspecto que eu estou trazendo aqui, então ela também estaria certa quando diz que, nas palavras do próprio Jesus, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Jesus deixou várias pistas de profecias, na forma de profecias, e ele sempre chamava atenção para ficar alerta às tendências, aos rumores de guerra e outras tendências sociais, para sabermos se de fato estamos vivendo o que é chamado de fim dos tempos, ou o princípio das dores, que levará o mundo para uma grande tribulação, uma época de ira, onde Deus estará visitando o mundo, a ira de Satanás, confrontando a ira divina num conflito final. E aí a questão é, de que lado você estará? Qual lado que você vai escolher? Essa escolha já pode ser antecipada quando você aceita Jesus como seu Salvador e garante a salvação da sua alma. Pense sobre isso. E que Deus a todos abençoe em nome de Jesus. Amém.